Bom dia, pessoal. Mais um dia aqui para a gente refletir sobre o Evangelho do dia, sobre a palavra de Deus para a nossa vida, né? Para a gente colocar ela em prática e aplicar ela no nosso dia, para a gente deixar de ser relaxado, deixar de ser herege, né? Tô brincando. Peço perdão já pela voz a voz tapada, né? Pelo nariz entupido. Eu não estou com cara de sono, tá? Eu estou muito doente, gripado, com dor no corpo, dor de cabeça, febre. Parece que eu fui atropelado por um caminhão carregado de saco de cimento. Mas estou aqui não por vontade de mim, sim por vontade de Deus. Sim, nesse momento eu queria estar dormindo, eu não queria estar gravando para vocês. Mas isso aqui é uma missão que Deus colocou em meu coração e eu vou continuar fazendo sempre que eu conseguir. E mesmo doente, eu consigo. Amém? Desde já vou pedir o auxílio do Espírito Santo para que ele possa nos conduzir nessa leitura de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O evangelho de hoje é João 6, 35 ao 40. Eu vou ler aqui do computador porque eu enxergo melhor aqui, tá bom? Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ora, isso aqui que Jesus fala é muito bonito, né? Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas sim a vontade do Pai. A gente sabe que Deus Pai e Deus Filho e Espírito Santo são todos a mesma pessoa, né? A Trindade não tem um maior do que o outro, né? Estão todos juntos. Então, todos são um só. E quando Jesus fala de fazer a vontade dele, a gente acredita aqui que ele está falando da vontade humana, né? Porque a vontade humana, a vontade carnal, é aquela que mais nos atrapalha no caminho de salvação. Estou falando isso no nosso caso. O nosso caminho de salvação, a vontade humana, a vontade da carne, é a que nos afasta de Deus, né? Normalmente ela não alegra o espírito, né? Normalmente a vontade da carne e do espírito não estão em comunhão. Acho que é São Paulo que fala isso. É, então, o que nós devemos tirar desse evangelho de hoje é de que a gente aceite a vontade de Deus na nossa vida. Que a gente aprenda a aceitar a vontade de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós queremos que a nossa vontade seja feita. A gente acha que a nossa vontade é melhor. A gente acha que a nossa vontade tem que prevalecer. A gente acha que a nossa vontade vai ser melhor para nós. E no final a gente sempre se engana. Porque a vontade de Deus é sempre muito maior. Vou dar um exemplo. Vocês acham que a minha vontade, né? Sei lá, quando eu tinha 15 anos, 16, 17 anos. Vocês acham que a minha vontade era ser católico, casado, ter responsabilidade com o filho, com a esposa, evangelizar na internet, rezar? Nada disso era a minha vontade. A minha vontade era ser jogador de futebol, ser muito rico e muito famoso e ficar com todas as mulheres que eu conseguisse, né? E fazer da minha vida um verdadeiro auê, né? Fazer da minha vida, se jogar a minha vida ao lixo mesmo, né? Eu não tinha essa visão, né? Hoje eu tenho. Mas essa era a minha vontade. E quando eu comecei a caminhar sem ter Jesus, né? Eu entendi a vontade de Deus para minha vida e fui caminhando para realizá-la. E é muito melhor do que tudo aquilo que eu sonhava. Eu não sou rico, né? Não sou famoso como jogador de futebol, sou conhecido no meio católico, mas não sou famoso como jogador de futebol. E eu tive, desde que eu conheci Jesus, eu tive zero vontade de ter todas as mulheres para mim. Porque eu encontrei uma, que eu conheci o verdadeiro amor através dela, que é a Sabrina, minha esposa, que me deu meus filhos, né? Um tá no céu e a Catarina que tá aqui com a gente. Então, se a minha vontade tivesse realizado, Deus sabe o que seria de mim hoje em dia. Mas quando eu me abri à vontade de Deus, Ele realizou maravilhas. Ele operou milagres na minha vida, né? Vocês jamais, se vocês me conhecessem antigamente, quem me conhece e está assistindo sabe, vocês jamais me imaginariam rezando no YouTube 6 horas da manhã. Vocês jamais me imaginariam viajando para vários lugares do Brasil para falar de Deus. Vocês nunca me imaginariam casando numa igreja. E Deus realizou tudo isso na minha vida, por vontade dele
que logo depois se tornou a minha vontade quando eu entendi que era o melhor para mim. Então a gente tem que aprender a tirar a nossa vontade de primeiro plano. Muitas vezes a gente reza, Senhor, que seja feita a tua vontade. Mas, esse mais já quebra tudo. A oração finaliza aí. Senhor, que seja feita a tua vontade. Depois disso não tem mais oração. É só entregar nas mãos de Deus. Não tem mais. Mas que a tua vontade seja feita. Mas faz assim. Não, aí já não é a vontade dele, é a tua. Senhor, que a tua vontade seja feita. E acabou. E reza e espera. Porque se for da vontade dele, vai acontecer. Se for para o seu bem, se for para o seu caminho de salvação, vai acontecer. E se não for, Deus vai dar caminhos melhores. Amém? Então nós pedimos hoje a graça de aceitar a vontade de Deus na nossa vida. Nós pedimos a graça de nos abrir aquilo que Deus quer para nós. Nós pedimos a humildade de nunca querer que a nossa vontade se sobressaia sobre a vontade de Deus. De nunca colocar a nossa vontade em primeiro plano. Nós pedimos, Senhor, que a tua vontade seja sempre eleita, né? Que a tua vontade seja sempre a escolhida por nós. Né? Que nós sempre aceitemos a tua vontade. Né? Que a tua vontade é sempre o melhor. A gente sabe que a tua vontade vem sempre para mais, vem sempre para o bem. Bem mais do que a gente imagina, bem melhor do que a gente sonha. Então, Senhor, nós entregamos nossa vida em tuas mãos. E entregamos também o nosso coração. Né? Entregamos toda a nossa vontade. Tira de nós a nossa vontade, a vontade carnal, a vontade do corpo. Né? E que o Espírito Santo venha sobre nós para que a vontade dele seja realizada sobre a nossa vida. Para que Deus possa guiar os nossos passos. Ele disse que veio aqui para salvar. Né? E todo aquele que o conhece, né, ele não quer perder. Ele quer que salve todos. Então, nós sejamos salvos. Nós aprendamos a pedir a vontade de Deus e a aceitar a vontade de Deus. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia, né? E que deixe Deus agir na sua vida. Deixe a vontade de Deus ser instalada no teu coração. Que o teu coração seja ocupado pela vontade de Deus. Que as tuas vontades vão para o segundo, terceiro, quarto plano que subam. E que a vontade de Deus seja assumida na sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe e até amanhã.